Olá, bem-vindo a essa websérie que destaca o trabalho essencial dos servidores públicos e mostra como a atuação deles impacta na vida dos cidadãos brasileiros. Hoje temos a honra de receber a Helena Dutra Lutjens para conversar sobre o papel essencial dos pesquisadores científicos uh, do Estado de São Paulo, profissionais que estão ligados aos institutos de pesquisa, às secretarias de Estado da Agricultura, Meio Ambiente e da Saúde, de todas elas, Estado, secretarias de Estado paulistas. A maioria de vocês conhece a atuação de parte desses servidores públicos, porque eles ganharam muita visibilidade com o pioneirismo na criação da vacina Coronavac durante a pandemia da Covid-19, que acabou imunizando milhares, milhões de brasileiros. Mas hoje nós queremos ressaltar que a atuação dos pesquisadores científicos pesquisadores científicos paulistas, porque tem todo um trabalho depois em nível nacional, vai muito além das vacinas e soros desenvolvidos no Instituto Butantan. Esses servidores públicos têm papel fundamental na produção de conhecimentos científicos e tecnologias em institutos de pesquisa localizados em todo o Estado e com impacto nacional e internacional. Muito bem-vinda a nossa convidada de hoje, Helena Dutra Lutjens, presidente da PQC. Por favor, cumprimente o público você. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Antônio Carlos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês e o interesse de vocês pelo nosso trabalho. Estamos aqui à disposição. Que coisa boa ter vocês aqui. Eu tenho acompanhado o trabalho em várias. Temos estado juntos, em diversas situações em que vocês são muito atuantes. Eu tenho que dar uma pequena amostra, uma visão para quem está nos assistindo, Helena, do que são, o que é essa estrutura dos pesquisadores científicos e as áreas em que atuam. Me permitam citar os nomes das entidades, das organizações, porque vocês vão ficar espantados com a grandeza, com a grandiosidade desse trabalho. Vejam só, na agricultura e abastecimento, nós temos o Instituto Agronômico, o Instituto Biológico, Instituto de Economia Agrícola, Instituto de Pesca, Instituto de Tecnologia de Alimentos, Instituto de Zootecnia e a PTA Regional, que é um organismo também ligado à PQC. No orçamento e gestão, amigos, o Instituto Geográfico e Cartográfico. No meio ambiente, o Instituto de Pesquisas Ambientais, IPA. Na saúde, vejo, muitos são muito conhecidos de todos. Instituto Adolfo Lutz, Instituto Butantan, Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, Instituto Lauro de Souza Lima, Instituto Pasteur, Instituto de Saúde. Vocês têm uma enormidade, a Superintendência do Controle de Endemias e laboratórios de investigação médica no Hospital das Clínicas e na Faculdade de Medicina da USP. Então, Antônio Carlos, eu gostaria assim, de fazer uma pequena observação, se você me permite. Por favor. Essa estrutura que você descreve são os institutos públicos de pesquisa do Estado de São Paulo. Então, são órgãos de administração diretas ligados ao Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem essa estrutura de institutos públicos de pesquisa, muitos deles são centenários, são anteriores até mesmo à universidade no Estado,
e contribuem de forma significativa e até talvez indissociável do crescimento, do desenvolvimento científico e tecnológico de São Paulo. O Instituto Butantan nasce em um período, em um momento de preocupação com animais peçonhentos, né? E tinham muitos acidentes, muitas ocorrências no estado. Era um momento de onde é o Instituto Butantan hoje era uma fazenda, não era uma área urbana como atualmente, né? Era uma área rural. Era um momento de crescimento de São Paulo e que avançava, né, sobre o ambiente natural e tinha muitos acidentes com animais peçonhentos. E o Instituto Butantan surge, né, dessa necessidade, né, e da produção de soro antiofídico, que foi um marco, né, foi um grande avanço. Mas, e de lá para cá, o Butantan tem atuado em diversas frentes, né? Então, quando a gente vê que a vacina, a Coronavac, veio num momento crucial, né? Muito dramático do planeta, inclusive com a Covid-19, por que que o Butantan conseguiu tão rapidamente produzir uma vacina? Isso foi muitas vezes questionado, porque havia toda uma pesquisa básica já produzida, porque já viu estudos com vírus semelhantes ao vírus da Covid, Olha tá? só. E que fornece subsídios, né, para essa evolução dessa vacina. Então, com isso, eu quero exemplificar que os institutos públicos, eles atuam sempre na direção do interesse da sociedade. E só as instituições públicas de pesquisa é que podem se dedicar por longos anos para obter um resultado, né? Por isso a gente defende muito a pesquisa pública, que ela trabalha sem a pressão de uma produção imediata para atender uma coisa pontual e um interesse imediato da sociedade. Então, esses estudos de longo prazo estão vinculados às instituições públicas. No momento que surge a necessidade, você tem um conhecimento acumulado, uma expertise que lhe permite agir rapidamente. Na área da agricultura, a gente tem inúmeros casos, né? Todo o desenvolvimento da produção de café, por exemplo, em São Paulo, está muito ligado ao Instituto Agronômico de Campinas. As variedades que avançaram, hoje eles trabalham na busca de uma variedade mais resiliente, que resista às mudanças climáticas e outras coisas, né? E tem a produção de cana e a produção de gado do Instituto de Zootecnia. Na área de meio ambiente, a gente pode citar a criação das unidades de conservação do Estado de São Paulo, que os três institutos de meio ambiente de São Paulo, o Instituto Florestal, o Instituto de Botânica e o Instituto Geológico, os três surgem basicamente da Comissão Geográfica e Geológica, que tem todo o estudo sobre os diversos ambientes do Estado e como conservá-lo, e se criou unidade de conservação no âmbito do Instituto Florestal, com base em estudos. Os institutos públicos de São Paulo, a maioria deles são antigos, né? Antigos no sentido de tem uma história longa de atuação no Estado, então, muito tempo de existência, né? E contribuem muito, né? Se a gente fala especialmente da área de agricultura, muitas vezes fica mais fácil identificar
Por exemplo, por que que São Paulo come feijão carioquinha, né? Interessante. Por quê? A atuação do Instituto Agronômico de Campinas. Então, há algum tempo atrás, e não muito tempo, né? O feijão em São Paulo não era tão acessível e nem tão fácil, né? Então, houve um período, isso lá nos anos 60, 70, um período de muita escassez de feijão, que era difícil de encontrar e eram pouco acessíveis, assim. Tem Aí tem esse trabalho do Instituto Agronômico de buscar uma variedade resistente, mais fácil produção, que reduz o valor do feijão, torna o feijão mais acessível a todos. Isso atende muito à indústria, né? E atende também aos interesses da sociedade. Isso para dar um exemplo, são muitos exemplos que a gente poderia trazer. E aí, agora que as pessoas já entendem a abrangência do trabalho dos pesquisadores, eu gostaria de abordar o projeto de lei complementar 9 de 2025. Vamos ver com bastante atenção, queremos te ouvir com muita atenção sobre esse projeto, que já está em pauta na Assembleia Legislativa de São Paulo. Explique, por favor, para quem está nos assistindo, quais são os principais riscos desse projeto de lei para a carreira e também para a pesquisa, e, como consequência, para a população brasileira, né? Afinal, tratam-se de mudanças que, no final, impactam a vida de todos os cidadãos. Então, eu queria ver com você, assim, de uma forma bem resumida, o que nós podemos dar de mensagem para a sociedade dos benefícios diretos da população, do resultado das pesquisas que são desenvolvidas pelos integrantes da PQC. Então, acho que é muito relevante isso que você coloca, porque se a gente avalia que os institutos de pesquisa de São Paulo são órgãos centenários e que atuaram diretamente no desenvolvimento do Estado, por exemplo, o Instituto Agronômico de Campinas foi criado por Dom Pedro II. Assim, ele remou a atuação do Dom Pedro II. Ele tem uma estufa linda, maravilhosa, né? Então, patrimônio histórico, é um patrimônio científico, é um patrimônio ambiental, uma área com uma relevância ambiental muito grande para o município de Campinas. Da mesma forma, outras áreas de experimentação que a gente tem pelo Estado, ligadas à Secretaria de Agricultura, mas também tem as áreas ligadas ao meio ambiente. Todas elas têm relevância para o meio ambiente nas regiões em que estão inseridas, têm uma relevância muito grande ambiental. E todas elas estão sob ameaça. Então, ao invés da gente avançar, como você disse, e a gente cresceu, acho que mais ou menos na mesma época, eu também ouvi esse mesmo discurso que você, ao invés da gente avançar, a gente retroagiu, a gente retrocedeu. Então, você vai ver que essa visão da ciência, é, sem valorizar a ciência e o seu papel para o Estado, começa há tempos atrás, né? Eu precisaria cerca de 30 anos, 30 e poucos anos, que ao invés de crescer, esses institutos foram encolhendo. Então, com Exatamente. redução de cargos, né? A não reposição dos cargos, não só de pesquisadores, mas do pessoal de apoio, pensando a redução de orçamento para essas instituições, o atual interesse do governo de vender as nossas áreas de experimentação, né, que é um Aliás, grande. me permita só aproveitar essa vírgula sua, né? Então, essas áreas, como é que a gente pode, como é que você pode dizer a quem nos assiste, né,
assim, objetivamente, um ganho objetivo que a população tem, sabe? Citando exemplos que você puder dar de como a população perde com esse enfraquecimento da estrutura de pesquisa científica. A grande maioria dessas áreas estão localizadas hoje próximas a centros urbanos. Hoje, elas eram áreas rurais quando elas surgiram, né? Então, por exemplo, a área do IAC, em Campinas, ela está numa área extremamente valorizada do ponto de vista do mercado imobiliário hoje. Porém, se aquela área for transformada em mais concreto, o município de Campinas vai ter muito mais problemas ambientais do que o que ele tem atualmente, né? Então, além do patrimônio científico e do patrimônio histórico ali guardado, ela tem um papel ambiental altamente relevante na manutenção do clima, na produção de água, na contenção de enchentes ali naquela região. Dessa mesma maneira, outras áreas estão. Então, a gente tem também uma área em São Roque, por exemplo, no município de São Roque, que está perfeitamente integrada ao desenvolvimento daquele município no sentido do turismo ecológico, do turismo de base sustentável, do turismo voltado para a agricultura. Então, São Roque é um município turístico que tem produção de vinho, aqueles circuitos dos vinhos, da alcachofra, um turismo baseado na produção agrícola, que tem um papel muito importante dessa área de experimentação de São Roque, que está lá integrada a essa estrutura municipal, que desenvolveu uma uva orgânica que permite a produção de um vinho com uva orgânica, que é de um interesse ali local, que desenvolveu um trabalho na produção de alcachofras fenomenal, uma cebola orgânica. Então, assim, depende da atuação. Quem trabalha, e agora falando da agricultura, né? Exatamente. Principalmente Acaba trabalha. resultando na mesa do cidadão. Isso, tem trabalho com agronegócio, pesquisas voltadas para o agronegócio, para cana, para soja, produção de grãos em geral, e trabalhe com a produção de orgânicos, com a agricultura familiar, uma ampla gama de pesquisas dentro dessa instituição. E a população perde. Se desenvolver as pesquisas tem que ser nas áreas de experimentação. Você tem que ter seus espaços para plantar, para colher, para escolher a melhor variedade, para definir. E, além do que, essas áreas são bancos, são patrimônio vivo, sabe? Aham. Bancos de dados que estão vivos ali naquelas culturas. O mesmo as áreas de experimentação do Instituto Florestal, que são voltadas mais para a silvicultura, mas que também tem pesquisa implantada, tem áreas que têm Uhum. espécies de eucaliptos que já não existem nos locais de origem. Na área do IAC, Você, a mesma coisa, tem variedades de café que não existem mais na Etiópia, só tem o que está guardado ali. Então, é onde está guardado um patrimônio genético. que E foi eu todo não produzido por quero essa estrutura científica que o Brasil tem. Eu quero ressaltar essa importância ambiental. Nós vivemos um período crítico, estamos numa crise ambiental, numa crise climática que só avança. Inclusive áreas que, além de gerar conhecimento científico, analisam as consequências da crise climática, nós deveríamos estar caminhando no sentido de ampliar áreas de conservação, de ampliar áreas para pesquisa, porque precisamos de respostas que nos ajudem a elaborar as políticas públicas para o enfrentamento da crise climática, e, no entanto, os sucessivos governos vêm
de São Paulo, vem no sentido, avançam no sentido de encolher áreas, encolher orçamento, reduzir o número de pesquisadores, fragilizar a carreira de pesquisa, vender patrimônio público, né? Ah, me Então, assim, permita, na contramão do que a sociedade necessita, né? me permita, dentro disso que você está colocando, reforçar. Ou seja, sucessivamente, diversos governos, não importa de que natureza política nós não entramos nessa questão, tá? Vem destruindo o nosso parque tecnológico, destruindo toda essa estrutura, né? Através já de décadas. É uma coisa que acompanha, vem de décadas, e destruindo essa coisa fantástica que é o nosso parque tecnológico, e que nós temos que tentar, amigos, você que nos assiste, temos que tentar lutar para preservar essa estrutura tecnológica e recuperar até a sua pujança que sempre teve. Altamente relevante na conservação ambiental. Todas elas têm remanescentes de vegetação nativa, que são fundamentais, e toda a questão histórico-cultural, envolvimento com a sociedade. Elas precisam ser preservadas. O governo encaminhou marcou uma audiência pública e fez um chamamento para os pesquisadores, uma audiência pública para vender essas 35 áreas, né, para alienar, para usar o termo técnico, os pesquisadores da agricultura para essa audiência pública com 3 dias de antecedência, num período de feriado. A PQC ingressou com uma ação civil pública, né, visando levantar todas essas questões. Primeiro, não apresentava estudo sobre as áreas, assim, parte da área, porque aparece assim, a área de São Roque, por exemplo. Quanto de São Roque vai ser vendido? Qual parte? Que pedaço? É a área toda? É um pedaço? Qual pedaço? Então, assim, só para usar um exemplo, né? Isso em relação a todas elas. Não estava discriminado a porção da área que seria vendida ou posta para venda, e nem quais as pesquisas que seriam prejudicadas, porque tem pesquisas em andamento nessas áreas. E uma coisa que o governo alega é assim, não, nós só vamos vender a área que estiver ociosa, que não esteja com projeto de pesquisa. Isso não existe. A área de experimentação, toda ela, é área de experimentação, mesmo que ela não tenha um projeto de pesquisa ativo neste momento. Mas Ah, ela me foi permita, desapropriada, recebida como doação, como área de experimentação. Então, ela tem um potencial para experimentação ou um histórico de experimentação, e isso envolve um banco de dados, né, de resultados de pesquisa. Então, não existe essa área ociosa, mas isso também não estava claro. Qual a porção, que impacto teria sobre a pesquisa, e sobre a sociedade. O que a sociedade perderia com a alienação desse patrimônio, que é público, que é de todos. me E a permita, juíza entendeu que a ação era pertinente e nos deu uma liminar. A Fazenda Pública recorreu, na emergência, tudo mais, mas não conseguiu derrubar a liminar, e o processo foi para a segunda instância e já foi julgado. Então, o que agora foi estabelecido na sentença é que é necessário, para que se faça, não proíbe a alienação de áreas, mas pede que primeiro seja autorizado pela Assembleia Legislativa, que se apresente todos os estudos pertinentes com 10 dias de antecedência de cada uma das áreas para avaliação, então que a comunidade científica possa ter os estudos em mãos para avaliar se há perda, se é possível alienar ou não aquela área, né?
qual o tamanho da área, quanto da área será disponibilizado, qual o impacto sobre a pesquisa, e isso foi uma ação muito importante da PQC. Assim, a gente tem bastante orgulho dela, porque, como eu disse de início, a gente tem também como princípio a defesa do patrimônio público. A gente não é uma associação que está brigando apenas pelo nosso salário, não que isso não seja importante, é extremamente relevante, significativo, e nós também brigamos pelo salário, mas a gente está brigando pelo patrimônio público também, né? Pela sociedade e pela importância da pesquisa pública. Essas áreas são extremamente relevantes para termos aquilo que você falou de início, quem possa ter todo o cabedal, toda a expertise de assuntos por longo prazo. Então, se você vem de uma área hoje que tem esse histórico, tem esse banco de conhecimento acumulado, você está perdendo tudo isso. E a hora que surge Tivéssemos uma feito, necessidade, você abriu mão do seu, dos seus dados, do seu banco científico, entendeu? Do seu patrimônio científico. e aí tem um exemplo perfeito que você já citou, que é o caso do Instituto Butantan. Imagine você que está assistindo, se tivessem extinguido o Instituto Butantan há 5 anos atrás, 10 anos atrás, tá? Simplesmente não haveria essa bagagem que criou a vacina da Coronavac, né? Que foi o acumulado de anos. Mas que coisa fantástica a gente ter essa visão, Helena, ah, ah, de, do que é o trabalho dos pesquisadores, né? Nós até a descoberta, acho que mais gritante, existem várias que você com certeza poderia citar, mas sem dúvida a da criação da vacina contra a Covid foi sem dúvida um marco do sistema de pesquisa científica que vocês tão bem representam e pelo qual nós queremos lutar pela preservação. Me permita, então, Helena, colocar aqui para o nosso espectador, né, se você gostou de saber como o trabalho dos pesquisadores científicos está bem próximo do seu dia a dia, mais do que você imaginava, até voltamos a um gritante que é da vacina da Covid, o fato de estar nas mesas de todos nós, o resultado das pesquisas de vocês está no nosso dia a dia, na nossa alimentação, por exemplo, de uma maneira muito presente, né? E no remédio que você toma, nos alimentos, a água que você consome, na madeira dos móveis, né? Na preservação da fauna e flora e muito mais. Nós falamos, compartilhe este vídeo, compartilhe esse trabalho dos servidores públicos, do Instituto de Pesquisas e para garantir a continuidade de serviços tão essenciais à população e avanços científico-tecnológicos inegáveis. Fique ligado, porque semana que vem tem mais um novo vídeo contando sobre a atuação de outra carreira pública para a sociedade. O seu até logo, Helena, por favor. Obrigada, Antônio Carlos, mais uma vez, pela oportunidade desse papo com você. Achei maravilhoso. Obrigada pela oportunidade de divulgar esse trabalho da PQC e dos pesquisadores de São Paulo. E até logo a todos. Espero que tenham gostado da nossa conversa aqui. Muito rica. Até mais a todos.